E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dando a voltinha aqui. Dias maravilhosos, ensolarados, trazem com eles um ânimo, né, amor? Nossa, graças a Deus. Tá a gente tá aqui agora procurando onde que a gente vai levar. Mostrei nossas garrafas de vidro. Lá em Amsterdã já tinha um lugar que a gente na nossa casa e aqui também tinha um container ali pra deixar. Mas a gente não encontrou, acho que eles tiraram ali. Assim, eles terminaram a obra, porque tem obra pra todo lado, né? Eles terminaram a obra ali e tiraram o container. Agora a gente tá procurando aqui em outro lugar pra levar. Porque depois que a gente levou uma multa em Amsterdã, a gente acabou de receber, gente. Então a nossa mudança, a gente ainda não sabe nenhum motivo. A gente levou uma multa de 110 euros por descarte incorreto de lixo. A gente não sabe se foi dia errado, no local errado. E como que eles acham, né? Como que eles descobriram que é a gente. Provavelmente a gente esqueceu de tirar o nosso nome de alguma encomenda, né, amor? Nome, endereço. A gente ainda não sabe o que é. Quando a gente recebeu só a notificação da multa. Quando receber a multa mesmo, a gente vai ver. Enfim, gente, esse negócio da multa aqui é real oficial. Ó, vamos aqui colocar, né, amor? Não mais a multa. Esse é plástico. Vamos ver, será que é de vidro mesmo esse? Os dois são de plástico. Aí, gente, esse aqui é de vidro. Vamos colocar tudinho. Vou aproveitar agora que a gente vai no supermercado, né, amor? Isso. E vou contar pra vocês algumas curiosidades sobre a arquitetura aqui da Holanda. Algumas coisas que eu observo e que eu vejo de diferente, que eu acho super interessante. A primeira, gente, começa pelas casas, né? Todo lugar tem um padrão. E aqui eu vejo que as casinhas holandesas, elas têm muito esse padrão aqui, ó. Tem um afastamento frontal, onde tem a entrada da casa, né? Que são esses jardins que tem na frente. Algumas pessoas adaptam para fazer garagem, mas não é sempre que dá para fazer isso. Essas partes que tem na frente da casa, elas são parte da casa, não é espaço público, como a gente tem algumas vezes, né, no Brasil, para benefício, para ganhar área construída. E o pessoal, em grande parte, gosta de cuidar bastante, fazer jardins. Alguns estão mal cuidados, o nosso, inclusive, a gente tem que reformar, como estava muito frio, a gente não mexeu ainda. Mas o pessoal coloca várias arvorezinhas, plantações, vegetações, e fica super bonito. E cada entrada tem a sua característica. Uma coisa que eu reparo também, que além de ter esse afastamento frontal, aí tem um padrão. Aqui são as casas meio que, vamos dizer assim, geminadas, mas geminada é quando você tem a mesma entrada, né? Aqui tem a mesma, o muro de divisa é o mesmo, mas são casas independentes. E no fundo todas têm um quintal com também um storage, que é aquela parte que a gente chama de cantinho da bagunça, né? Então aqui tem esse padrão, eles valorizam muito esse storage nessa parte externa para guardar essa parte de material de construção e também bicicleta, outros itens de casa, né? De manutenção de casa, de jardim. Não só aqui em Purmerend, porque tem outras cidades que tem uma variação de casas também. Mas em Amsterdã, quando você sai do centro onde tem aquelas casinhas bem tradicionais, ligadas e bem estreitas, quando você vai para a parte um pouco mais fora do centro de Amsterdã ou em outras cidades próximas como Amstelveen, você vai ver muito dessas casas também, né? Essas casinhas bem coladinhas. Aqui não é muito comum o afastamento lateral entre as casas, igual a gente vê no Brasil, sabe? Que você tem um quintal na lateral, que tem um afastamento. Aqui geralmente as casas são coladinhas, uma nas outras assim. Uma outra coisa, gente, que eu acho muito interessante, mas também é estranho e eu não me sinto tão confortável, é isso aqui. Olha o tamanho das janelas das casas, gente. A maioria das pessoas deixam cortinas, mas muita gente, no geral, no dia a dia, deixa aberto. Então você consegue ver a casa inteira do lado de dentro. Você tá jantando, almoçando, de repente seu vizinho passa e te cumprimenta. Porque se olha assim, não vi, tá lá seu vizinho, lá ele acenando pra você. As casas são muito abertas, né, amor? Sim. As casas são muito abertas e aí você consegue ver tudo. Então é interessante porque tem uma integração e bate aquele sol super iluminado. Mas como as janelas são muito grandes, você consegue ver tudo dentro da casa da pessoa. Mas assim, ao mesmo tempo é seguro, né? É bom, exatamente. É o choque mesmo, não é só porque... É porque no Brasil a gente não tem esse hábito, porque a gente tem medo da pessoa ficar vendo a sua casa e te roubar, te assaltar. Mas assim, geralmente aqui, pelo menos os nossos vizinhos, são super gente boa, né? Então eles vivem compartilhando um vizinho nosso sempre vai pra Espanha, ele fala, então essa época eu tô na Espanha e tal. Fica tá fugindo do inverno. Enfim, aqui não vou falar que é a coisa mais segura do mundo, todo lugar tem as suas, né, desvantagens, mas em relação a outras realidades que a gente já viveu e do Brasil, infelizmente, né,
A gente vê que tem essa segurança maior, as pessoas deixam as coisas na frente da casa, a janela aberta, as portas abertas. Tranquilamente. Então você tem essa permeabilidade visual entre a rua e a casa. Às vezes falta um pouco de privacidade, eu gosto de deixar a cortina fechada, né, amor? Uma coisa também, amor, que eu tava lembrando, é aquela portinha do fundo do quintal, por exemplo, que geralmente fica aberta de muitos vizinhos. E às vezes, mesmo com tranca, pra poder quebrar aquela tranca ali é moleza. Não, qualquer um abre ali, o cara dá um chute na cerca ali e tá aberto. Isso também é uma coisa que eu observei, mas é da arquitetura das casas, né, gente? Em Amsterdã não é tão assim, é mais aqui no interior. Fica tão lindo aqui com o sol, gente, podia ser assim todos os dias. Aqui, ó. É bem diferente. Não se vê em Amsterdã também, é muita moto. Aqui a gente vê moto assim, direto. Vê, mas vê bem mais, né? Nossa, bem mais. Aqui também temos canal. Mas é uma vibe muito diferente, né, gente? Não é parecida, não. É diferente. Ô, gente, mas só uma coisa que eu lembrei das janelas também, né? Em Amsterdã mesmo as janelas sendo menorzinhas, tem que tomar cuidado pra você não ver nenhum vizinho pelado. Porque o pessoal não tem muita privacidade mesmo, não. Você fica lá vendo os vizinhos, a cortina aberta, é isso aí. Pijama já é normal, tá, gente? É uma coisa natural daqui. Então, isso aí tem que tomar cuidado. Agora mais sobre as casas de Amsterdã, né? Vocês já devem ter reparado porque que é super estreitas as casas. As casinhas são super estreitas em Amsterdã, coladinhas. E você sabe por quê? Antigamente, quanto maior fosse a testada da casa, mais caro, né, amor? A gente viu isso também num passeio de barco que a gente fez e o guia foi contando pra gente. Então é por isso que as casas são tão estreitinhas e super profundas, porque você não pagava pela profundidade do terreno, mas sim pela testada. O quanto que ocupa a largura da sua casa na rua. Então, as casinhas são todas bem coladinhas e bem estreitinhas por causa disso. Já aqui em Purmerend, as casas são um pouco mais largas. Ainda eu acho que é bem estreito comparado ao padrão do Brasil. Mas tem uma coisa muito importante também. Que isso, tipo assim, era muito antigamente. Aqui essas casas aqui é de 1970. Isso. É bem mais recente. Né? Isso, exatamente. Então, assim, tô falando aqui umas curiosidades por alto, tanto que eu observei em Amsterdã, né? E também agora que eu tô observando aqui. E depois eu vou falar um pouco mais da parte interna das casas também. Mas antes o Stefan vai contar uma coisa que ele observou também. E assim, gente, uma coisa interessante também é que tem uma grande diferença quando você vai olhar a casa que é na esquina, né? Ou então ela é considerada uma casa de esquina, para uma casa que ela tá no meio. Você tá vendo aqui na frente, ó, que tem as casas que elas são no meio entre as casas, né? E tem essas casas que são pro o muro, a parte lateral delas, já é construída. Chegar né? na esquina eu vou filmar ali. Não precisa nem ser de esquina não, tipo aquela dali, ó. Essa daqui, ó. Tá, isso. Que tem um buraco aqui no meio. O que acontece? Principalmente essas casas assim, ela tem valores energy label diferentes, ela tem valores diferentes no mercado também. Ela tem uma área maior, né? Porque se você olhar, elas ganham uma área lateral maior que as outras casas, que faz a casa custar mais cara, né? E a energy label dela muitas vezes é diferente, porque quando você tem uma casa que está entre as casas, você não vai ter muita perda de energia, né? Ou então uma perca de aquecimento pro lado, porque seu vizinho tá com aquecedor também. O calor se mantém. No calor se mantém com mais tempo, porque você só vai perder calor pra frente e pra trás. Você não perde por lado. Já essas casas aqui de lado, ó, elas perdem também calor para os lados, né? Porque seu muro ali não tem nenhum. As fachadas externas tem mais, né? Assim, isso. Mais fachadas voltadas pra rua do que pra outras casas. Exatamente. Né? Isso é muito interessante. Eu não tinha observado isso, mas quando você me falou, tem achei até nome legal. Diferente, né? Pra esse tipo de casa. Tipo o modelo... o modelo cada da casa aqui tem um modelo que eles meio que vão replicando. Isso é uma coisa que a gente observou, né? Não só o modelo, mas mercadologicamente falando, né? No mercado, elas têm um nome diferente. Uma outra coisa que a gente observou também, gente, é como que eles estão... Mais obra pra variar, né? É como que eles estão aumentando o número de implantação de painel solar. Aqui, basicamente, 95% ou mais deve ter painel solar. As casas mas tem um aqui. Porém, gente, sobre esse negócio de painel solar, tá? Hoje em dia, diminuiu bastante, porque o governo eles cortaram totalmente o imposto para instalação de painel solar. Então todo mundo tava tipo assim, vamos instalar, porque vai gerar energia. Eu te falo assim, a nossa casa tem painel solar e, cara, eu não gasto nada quando o dia tá assim. Se o dia estiver assim, eu não gasto nada de energia. Então, pra minha conta de energia é maravilhoso. Aí você mistura com o governo facilitando, né, cortando impostos, etc. Só que acabou, não tem esse facilitador mais de não ter imposto. Agora, para você instalar, você tem que pagar imposto normalmente, o que aumentou bastante o valor, né? Então, deu uma explosão, tipo assim, todo mundo que tinha casa igual aqui começou a instalar
Mas hoje em dia tá realmente um pouquinho mais difícil da galera ficar instalando. Mas ainda vale muito a pena. Uma coisa agora, assim, mais a parte interna das casas, né? Que principalmente também em Amsterdã é que o banheiro geralmente é separado, o vaso sanitário da ducha, né? Como se fossem 2 banheiros, um lavabo e o banheiro apenas ducha e pia, né? Eu acho isso interessante porque às vezes você tem só um banheiro entre aspas na sua casa, enquanto um tá usando o banheiro, o vaso sanitário, e o outro pode estar tomando banho. Mas às vezes também é ruim, você tem que ficar saindo de um banheiro pro outro, às vezes quando você quer escovar dente, quer ir no banheiro, aí volta. Então, mas eu gosto desse formato, sabe? Se você não tem mais de um banheiro... Eu acho que perde muito espaço. Perde. Por causa da parede, né? Nossa, perde mas muito espaço. Dependendo da casa, eu, por exemplo, na nossa casa em Amsterdã, eu preferi que fosse assim. Você imagina, por exemplo, antes receber visita, aí um tá com dor de barriga e o outro tá tomando banho. Mas eu acho que assim, pro nosso caso lá foi até legal, porque nosso banheiro já era muito grande. Então, assim, tinha espaço pra eles fazerem isso. Agora, eu já vi muita casa que faz isso e eles têm um banheiro minúsculo. O banheiro já é pequeno e eles separam o negócio, fica menor ainda. Olha que legal, gente. Uma coisa interessante também é que as casas aqui tem um acordo, né? Que elas cedem 1 a 2 metros do fundo para fazer uma espécie de passagem pública. O quê? Se a casa não quiser liberar, ela não vai liberar. Mas isso tá escrito na escritura da casa. Então, uma vez que tá escrito, já era. Tipo assim, tá liberado, tá liberado. As casas têm um acordo, as casas que querem, de ceder uma parte do quintal para fazer essa passagem pública, que é super interessante para você entrar com a bicicleta por trás da casa, não ter que entrar pela sala, sujando a casa. Então, por exemplo, aqui é um exemplo, tá vendo? Tem essas ruazinhas aqui, uma espécie de bequinhos, né? Onde a pessoa pode passar e entrar com a bicicleta pelo fundo da casa. Isso aqui é público, é você ceder o seu quintal, mas... Isso faz parte do espaço da casa, tá? Isso. E agora também na parte interna das casas, os vasos sanitários altos. Nossa, muito alto. Espelhos altos, muitas vezes as bancadas altas, porque tudo isso tem um padrão, né, no Brasil. E aqui, como os holandeses são muito altos, a gente reparou que quase todos os lugares que a gente vai, o vaso sanitário é mais alto, inclusive da nossa casa. Ali a gente ficam 2 pezinhos assim, balançando. Mas enfim, nada que atrapalha também, mas é uma curiosidade interessante. E eu observo também uma coisa que eu amo, que aqui tem muito mais integração entre os espaços. Por exemplo, cozinha e sala. A nossa casa mesmo é assim. E eu amo, acho que a gente vê um espaço, é mais amplo, a gente consegue ter ali tudo bem integrado, sabe? Então eu acho isso muito, muito legal. Esse foi o vídeo de hoje. A gente quis trazer algumas curiosidades que a gente observou das casas. Eu, como arquiteta, adoro observar esses detalhes. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Comenta aqui o que você achou mais interessante. E se você mora aqui ou em algum outro país da Europa também, coloca aqui se você observou alguma curiosidade legal, né, amor? Isso. Alguma coisa que você observou aí. Pessoal, tá todo mundo mexendo em casa, mexendo no canteiro, fazendo obra. Tem um cara que pegou uma mesa inteira ali, tá cortando madeira do lado de fora e tá metendo bronca, velho. A galera tá nem não. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.